Reservamos este espaço na quarta parte da Praça da Alegria para falar de alienação parental. E partimos de um caso em concreto. O Tribunal de Barcelos ordenou a retirada de uma filha menor à mãe em janeiro, argumentando que esta a instrumentalizava. A decisão, essa, continua por cumprir. Zulmira Costa é uma avó que nos relata a história do fim de um relacionamento, da relação da filha Cristina com um professor universitário, da qual nasceu uma filha. A educação partilhada entre o pai e a mãe correu sempre bem, até ao dia em que o comportamento da criança mudou de um momento para o outro. A psicóloga, ao fim de 8 meses, e daquele comportamento da menina, a menina se refugiar, a menina com olheiras, a menina triste, com um comportamento realmente estranho, foi por isso que a mãe a levou, a psicóloga chegou à conclusão de que havia suspeição de abusos sexuais. Os relatórios da psicóloga foram peça-chave de um processo de regulação do poder paternal. Ao fim de 4 anos, em janeiro, o Tribunal de Barcelos veio dar razão ao pai. Considerou que não havia provas dos abusos sexuais e defendia a tese de que a menina teria sido instrumentalizada pela mãe para lançar estas suspeitas. Ou seja, seria um caso de alienação parental. Como é que pode ser alienação parental quando a menina antes ia feliz, depois interromperam-se as visitas e depois a minha filha obriga a ir a criança para a casa do pai? Cumprir com tudo que o Sr. Doutor Juiz disse que teria que ir para a casa do pai, a minha filha assim o fez. Como é que é alienação parental? Será que é alienação parental por parte da mãe ou por parte do pai? Na aldeia de Carvalhas, em Barcelos, onde reside a família materna, a população não se conformou com a decisão do tribunal e no dia em que estava combinada a entrega da menina ao pai, vários populares reuniram-se numa vigília informal em solidariedade com a família. José Maria Fonte esteve presente e explicou-nos o que se passou. As pessoas estavam ali, presentes como eu, para ver se realmente seria verdade a versão que a avó e a mãe contam. São essa que diria que a menina não queria ir com o pai. Que não ia, que berrava, que chorava, que se escondia. Inclusive, chegou a dizer aquela que se soltava, que se urinava toda. Isto depois já foi no próprio dia que a avó me contou isso. O certo é que o pai depois acabou por não aparecer. Não apareceu e a população chegou às 6 horas, viemos embora todos, não é? Cada um seguiu o seu destino. Não é? E desde aí nunca mais soube mais nada. Segundo o Jornal Público, o pai não terá aparecido por achar que não estavam reunidas as condições de segurança para a entrega pacífica da criança, tendo pedido a intervenção do tribunal para fazer cumprir a sentença. Para a família materna, todo este processo está a ser doloroso. Cristina Costa, a mãe, já terá interposto uma nova ação de alteração do poder paternal numa nova comarca, na esperança de encontrar uma decisão diferente e mais veloz. Sinceramente, acho esta situação lamentável, acho que é um atentado à criança, porque uma criança que sempre viveu com a mãe, desde que nasceu, a sentença começou, eram 3 anos, passa-se 4 anos ou 4 anos e meio, e agora, depois desta vivência toda, sempre com a mãe, vão tirar a criança à mãe para ir viver com o pai. Eu acho que é um atentado contra a criança, sinceramente. Ao fim de 4 anos de avanços e recuos nos tribunais, independentemente de onde estiver a razão, o certo é que o elo mais fraco deste tempo de espera é a criança, hoje com 7 anos. Não vamos nós julgar quem é que tem direito a poder estar com esta criança, não vamos também pôr em causa a decisão do tribunal e também não é por isso que temos cá o juiz Rui Rangel. Vamos falar em tese sobre a alienação parental e estamos também dispostos a ouvir, neste caso concreto, deste assunto de Barcelos, a ouvir a parte do pai desta criança, se assim o desejar para se defender. Nós tentámos ouvi-lo e tal não nos foi possível. Rui, este é então um dos argumentos mais utilizados nos últimos tempos para garantir também que as crianças fiquem com uma das partes. É o que tem sido usado. É uma moda? Não, vamos ver. Utiliza-se às vezes esses argumentos porque o grande problema... Estes processos são processos complexos.
A partir do momento em que está em causa a segurança e a vida de uma criança, não é? E o ambiente da criança, o afeto e o amor, o grande atentado que se comete às crianças, os tribunais podem cometer atentados se decidirem tardiamente, se não acautelarem aquilo que a lei manda acautelar, que é o superior interesse da criança. Mas os pais também cometem atentados às crianças e aos filhos, se não se puserem de acordo. E a maior parte das vezes, as crianças são um joguete na mão dos pais para eles tentarem, de alguma forma, esgrimir os argumentos que têm um contra o outro. E, portanto, este é um dos grandes dramas. E, portanto, se os pais não facilitarem um processo que já de si é traumático, porque qualquer separação e depois implique que o miúdo esteja, que a criança tenha que ficar ou com o pai ou com a mãe, é sempre um processo traumático. Evidentemente que se os pais não facilitarem, e muitas vezes não facilitam, as experiências que eu tenho de quando estive nesta área a decidir, era que os grandes problemas que dividiam os pais não era tanto a criança era um joguete para qualquer um dos pais conseguir ter um ganho de causa relativamente ao outro, relativamente a qualquer matéria, seja de bens, seja de rendimentos, seja da prestação alimentícia, que era um alvo de chantagem, não é? E, portanto, é um alvo de chantagem. E, portanto, se os pais não facilitam e se os pais entram nesta disputa, evidentemente que isto complica ainda mais este processo. Quem é a vítima disto é a criança. É sempre a criança. Os processos traumatológicos que existem são para cima da criança. Leva muitas vezes à vitimização da própria criança, não é? Exatamente. Porque é ali o centro de toda aquela discórdia. Ela é o centro de tudo. E, portanto, estes processos, eu costumo dizer que na jurisdição de família e na jurisdição de menores, eu até entendo que não basta, por exemplo, só o mero concurso de mérito de um juiz para ir para este tipo de tribunais. Eu sustento há muito tempo que é preciso também perceber se um determinado juiz tem tendência para este tipo de matérias que são muito específicas. Sim. E, portanto, para além do concurso de mérito, deve ser aferido outro tipo de perfil, exatamente, outro tipo de capacidades. Defendo isto há muito tempo, mas tenho um registro de que a maior parte dos processos são problemáticos e criam problemas para a criança, exatamente porque os pais não se põem de acordo relativamente àquilo que é o superior interesse da criança. Isto é, o tribunal tem que atender ao superior interesse da criança, mas os pais, por maioria de razão, têm que atender a esse superior interesse da criança. Se a criança deve ficar com a mãe, o pai, obviamente, que deve entender se é a mãe que tem todas as condições para que a mãe fique com a criança, deve conceder digamos, a regulação do poder paternal, deve consentir que a miúda fique confiada à mãe. Hoje é possível até fazer esta partilha paternal, esta partilha de responsabilidades relativamente à criança, de uma forma partilhada e de uma forma civilizada. E, portanto, é preciso que os pais também entendam quem é que tem as melhores condições. Esgrimir argumentos contra com argumentos que depois provavelmente podem até não ser verdadeiros. E o tribunal vem depois a dizer que não são verdadeiros, para tentar afastar a criança de qualquer um dos progenitores, é um erro trágico. Rui, é sempre bom que a criança conviva com os dois. O facto de uma criança estar confiada à mãe não significa que o progenitor pai não tenha todos os direitos. Sim. Porque é bom que a criança conviva com os dois. E é preciso que as pessoas percebam isto. Rui, para que um tribunal, e volto a frisar, não falando deste caso, deste processo em particular, para que um tribunal retire a guarda de uma criança a uma mãe, um tribunal não o faz de modo leviano. Não faz de modo leviano, faz com provas muito seguras, com elementos seguros, porque estamos num domínio em que vigora até não um princípio de legalidade estrita, mas um princípio de discricionariedade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o juiz pode contornar a lei, pode até ultrapassar a lei, se o superior interesse da criança assim o determinar. E, portanto, quando o tribunal decide com base em elementos seguros, em relatórios seguros que tem, e, portanto, não decide de ânimo leve. E, portanto, quando retira a criança da mãe e coloca no pai, ou quando tira do pai e coloca na mãe, o tribunal faz com provas seguras e com elementos mais que bastantes e mais que suficientes para que o tribunal decida matérias desta natureza. Não quer dizer que, por vezes, o tribunal também não se engane e não cometa erros. Mas, normalmente, há prudência, há bom senso, e quando se retira uma criança de um dos progenitores, é porque no convencimento do tribunal, convencimento seguro, absolutamente seguro, é que a criança não estava bem no lado onde estava.
Há várias questões que convém esclarecer, que foram levantadas na peça, e obviamente não vamos comentar este caso concreto, mas em geral. Mas ouvimos da possibilidade de recorrer a um outro tribunal. Estamos os dois a pensar mesmo. Exatamente. No sentido de tentar obter uma decisão diferente. A decisão que nos agrada, não é? A decisão, à espera de obter a decisão que lhe convém. O tribunal competente é o tribunal onde está o menor. Mas isso é legítimo. Esta é a regra. Pode ser feito. Vamos ver. Andar aos pulos do processo em processo. À espera que se decidam no sentido favorável. É legítimo as pessoas recorrerem sempre aos tribunais. Isto é uma regra, é um princípio. Agora, se é sensato e se é adequado e se é o mais correto relativamente à guarda de uma criança, provavelmente não é. E, evidentemente, só é possível haver esse tipo de repetição desde que haja factos supervenientes, isto é, factos novos, que impliquem que pode haver uma alteração da situação. Isto é, se houver factos supervenientes que estão para além da matéria que foi decidida e que sejam factos que é necessário trazerem ao tribunal, ao conhecimento do tribunal, evidentemente que a decisão pode ser sempre reaberta naquilo que é o superior interesse da criança. Claro, mas esses novos factos também podem ser apresentados ao mesmo tribunal que decidiu. Podem ser apresentados em termos de recurso, é? e até pode recorrer, mas pelo que eu em termos gerais e pelo que eu percebi, as pessoas não recorrem e, portanto, vão com um novo processo. Evidentemente que isto, as feridas que estão a ser criadas são à criança. E, portanto, nem é ao pai, nem é à mãe. E cada vez, porque o pai e a mãe, profundas, não é? Qualquer pai e qualquer mãe, em princípio, tem já a sua maturação feita, a sua vida completa e, portanto, as feridas não são transportadas nem para a mãe, nem para o pai, são transportadas para a criança. No meio de uma guerra de rosas como esta, pode ainda um tribunal acabar por decidir entregar a criança a uma instituição? Jorge, uma instituição, vamos ver... Ou é raro que isso suceda, ou um familiar... Se não houver mais esse é sempre o último recurso não é? E não é o melhor recurso para a criança. Eu não defendo crianças institucionalizadas e, portanto, o que é correto era que a criança fosse criada com amor, com afeto na sua personalidade e no seu desenvolvimento dentro de um ambiente familiar. Se o ambiente familiar destruiu-se, não significa que a segunda vertente é ao pai ou à mãe. Ou que não possa ser reabilitado esse ambiente familiar. Exatamente. O ambiente familiar pode ser reabilitado, mas também não é por facto dos pais se separarem que a criança, ficando com a mãe, ou com o pai, deixe de continuar a ter afeto, amor e todas as condições para o seu desenvolvimento harmonioso da sua personalidade. O que é preciso é que os pais sejam responsáveis e que não atirem a criança como um elemento de joguete de um contra o outro. A terceira via será aos avós. Pode ser entregue a avós paternos ou maternos. A quarta via será a institucionalização da criança, que é sempre mau. E, portanto, o tribunal, quando analisa isto, analisa e verifica qual dos progenitores é que tem as condições para ficar com a criança. Se nenhum dos dois for capaz, o tribunal tem uma segunda via, que é os avós maternos ou paternos. Ou uma família de acolhimento. Também pode acontecer situações dessas. Para o tribunal, o facto de serem padrinhos de uma criança não lhes dá direitos adicionais no caso da atribuição? Não dá direitos adicionais. E esta questão algumas pessoas levantam, não é? Não dá direitos adicionais, embora seja sempre um elemento que o tribunal pondera e tem naturalmente em conta, não é? Porquê? Porque o que é preciso é, de facto, a criança não pode andar a transitar de um lado para o outro. A criança tem que ter um lar, tem que ter um meio ambiente seguro, onde ela se identifique, onde ela tenha as suas coisas, onde ela tenha os seus elementos que identificam a criança com aquele espaço. Não é positivo nem é aconselhável que a criança ande a mudar bruscamente 1 ano ou 2 anos numa casa, 2 anos a seguir noutra casa. Isto é mau para o desenvolvimento harmonioso da personalidade da criança. E, portanto, normalmente o tribunal, quando atende a isto, atende sempre seguramente àquilo que é melhor para a criança. E, portanto, este é o registro que eu tenho deste tipo de decisões e, evidentemente, que por vezes é a perturbação que os pais, e muitas vezes, e eu gostaria de dizer isto, quando tenho que criticar os tribunais também o critico e faço isso quando tenho que o fazer, não tenho nenhum problema nesse aspecto, mas os pais muitas vezes são os pais que trazem sobressalto para dentro do próprio tribunal e que complicam todo o tipo de processos. Era esse propósito que queria exatamente perguntar, Rui.
o esgrimir de argumentos é tão duro, chega a ser tão extremo que Jorge, todas as verdades e todas as mentiras podem vir ao de cima. Em termos de divórcios, em termos de separações, eu cheguei a pôr os pais fora do meu gabinete. Várias vezes. Nas conferências que fazia, sim, quando os pais vinham e aquilo que traziam era uma disputa entre eles os dois. E, portanto, era esgrimir argumentos um contra o outro. A criança estava ali. A criança não era o elemento primeiro de preocupação. O elemento primeiro de preocupação era ele fez-me isto, ela fez-me isto. E exatamente com este tipo de argumentos eu cheguei a pôr pais fora do meu gabinete. Porque eu dizia, aqui o interesse do tribunal é acautelar o interesse da vossa filha ou do vosso filho. E vocês não estão a fazer. Portanto, aquilo que vos divide não me interessa. Aquilo que vos divide vocês resolvem lá fora. Tem que pensar no que os une, que é a criança. E esse tipo de alienação, ou esse tipo de argumento, pode chegar à alienação parental? Tem sido... Não é fácil. Isso da alienação parental tem que ter elementos, uma roupagem... minimamente credível. Credível, exatamente. Não há nenhum... Não é da forma mais simplista que se chega, digamos, a esse figurino e a essa figura da alienação parental. Mas é frequente, não é? Esse argumento. Tem sido utilizado? Tem sido utilizado, mas com uma arma de arremesso. Não com um elemento credível, não é? Para se apontar... culpas ou responsabilidades a um para depois conseguir ganhar ou ter ganho de causa no tribunal. E, portanto, imputar um conjunto de situações ao outro, evidentemente situações que podem ser graves, o que é preciso é que o pai ou a mãe sejam bons pais e saibam exatamente e tenham todas as condições para saber educar um filho. Isto é que é determinante. Agora, imputar coisas a um pai ou uma mãe, e designadamente coisas, por exemplo, de alguma gravidade, como vinha ali na peça, tem que haver provas de sustentabilidade para se fazer isto. Porque isto não se está a fazer mal ao pai, nem à mãe, está-se a fazer mal à criança. Rui, muito obrigado por teres vindo à Praça Alegria. Fazes favor, deves uns parabéns à Sónia. Não me deixaste dar os parabéns. Obviamente queria dar os parabéns à Sónia, campeã. Eu agradeço em nome dos esportistas. Portanto, seguramente foi a equipa mais regular no campeonato e, portanto, parabéns. Muito obrigado. Gostava que fosse o meu Benfica a ganhar. Paciência. Olha, fazes como eu, até para o ano. Obrigado.